No Saber Direito desta semana, o professor Ian Grossner faz uma introdução ao direito espacial. Aborda tratados internacionais, apresenta as organizações mundiais que lidam com a questão do espaço e fala sobre as operações no Centro Espacial de Alcântara, no Brasil. O curso sobre direito espacial começa agora. Olá, chegamos então à quinta e última aula de Direito Espacial, noções básicas, noções introdutórias, aqui no programa Saber Direito, dentro da TV Justiça. Bom, esse programa vai ser televisionado de segunda a sexta-feira, mas caso você tenha perdido algumas das aulas anteriores e gostaria de rever ou mesmo essa aula aqui, procure no YouTube, na página da TV Justiça, dentro do programa Saber Direito, e você vai conseguir localizar aqui a nossa aula de Direito Espacial, bem como todas as outras aulas do programa, certo? Então vamos passar para a nossa última aula e vamos tratar do Centro Espacial de Alcântara, que eu tenho certeza que é um tema que muita gente pergunta, muita gente quer saber como é que está Alcântara, o que vai ser feito. Então vamos lá. Como todas as aulas que eu fiz, e eu sei que eu entendo que muita gente acha isso meio chato, falar de história, esse tipo de coisa, mas é importante a gente fazer uma contextualização histórica para a gente entender exatamente por que a gente se encontra assim no presente e quais são as perspectivas para o futuro. Bom, isso foi falado lá na aula 4, quando a gente começou a falar do direito espacial no Brasil e das atividades espaciais no Brasil, que em 1979, a Comissão Brasileira de Atividades Espaciais, a COBAI, né, foi aprovado, então, dentro do governo federal, a Missão Espacial Completa Brasileira, o MECB. Né? E exatamente um dos objetivos do MECB era projetar, construir e operacionalizar um programa espacial brasileiro completo, tanto na área de satélites quanto de veículos lançadores e também como centros de lançamento. Bom, dentro do MECB, coube ao INPE o desenvolvimento de satélites e o do segmento de solo correspondente. Então veja, o MECB, esse considerado aí o primeiro programa espacial brasileiro, né, de longa duração, de 10 anos, esse aí que veio no final dos anos 70, fez algumas a quem competiria determinados objetivos dentro do programa espacial. Então, o INPE ficou responsável pelo desenvolvimento de satélites e de segmento do solo correspondente. E a aeronáutica, o que coube a aeronáutica? A implantação do centro de lançamento e também o desenvolvimento de veículos lançadores de satélite. Né? Então, isso foi designado lá o CTA, nós falamos isso na aula 4, do centro de lançamento do CTA, do Centro Tecnológico Aeronáutico, né, que é sediado em São José dos Campos, e ele, por intermédio do IAE, que é o Instituto da Aeronáutica do Espaço, ficou responsável por conduzir esse projeto, principalmente de desenvolver o veículo lançador, os foguetes, o veículo lançador. Bom, nesses estudos do MECB e a aeronáutica, constatou que o centro de lançamento, até então muito utilizado, que era o centro de lançamento da Barreira do Inferno, localizado em Natal, já não suportaria fazer lançamentos de veículos maiores, de veículos lançadores. Né? Há uma questão lá, inclusive, de crescimento da cidade, isso foi levando realmente a uma impossibilidade do centro de lançamento Barreira do Inferno a fazer lançamentos maiores. Então, justamente, se viu a necessidade de se procurar um outro espaço no território nacional para que fosse implementado um novo centro de lançamento. Bom, após criteriosa avaliação, e aí
de diversos técnicos, enfim, de diferentes personagens e atores, se selecionou a região de Alcântara, no Maranhão, né, para abrigar todo esse complexo e instalação de um sistema novo, de um novo centro de lançamento. Então, foi implementado um grupo chamado Núcleo de Centro de Lançamento de Alcântara, o NUCLA, né? Ele foi aprovado em 1983, com a finalidade de quê? De propiciar o apoio logístico e de infraestrutura nesse local, lá em Alcântara, justamente para dar garantia e segurança dos trabalhos e que esse novo centro de lançamento, fosse efetivamente instalado. Finalmente, o CLA, ou CLA, como você preferir, Centro de Lançamento de Alcântara, foi criado pelo Decreto 88.136 de 1983, com a finalidade de executar e apoiar as atividades de lançamento e rastreamento de engenhos aeroespaciais, bem como executar testes e experimentos de interesse do Ministério da Aeronáutica relacionados com a política do desenvolvimento aeroespacial. Isso é o que consta lá do artigo 1º de criação do CLA, justamente no Decreto 88.136. Bom, o CLA ele foi vinculado, tem natureza jurídica de base militar, isso consta do decreto de criação dele, tá? E ele era vinculado ao então Ministério da Aeronáutica, né? Conforme expresso aí no próprio artigo 1º desse decreto 88.136. Lembrando que hoje o Ministério da Aeronáutica ele não existe mais, desde a criação do Ministério da Defesa. Então, as forças foram divididas por comandos. Hoje o Ministério realmente é o Ministério da Defesa e as forças passaram a ter os próprios comandos, né? Comando do Exército, Comando da Aeronáutica e Comando da Marinha. Então, o CLA, o Centro de Lançamento de Alcântara, hoje é vinculado ao Comando da Aeronáutica, certo? É porque na criação o decreto fala Ministério da Aeronáutica, mas, como nós sabemos, o Ministério da Aeronáutica ele não existe mais, existe o comando na medida que foi criado o Ministério da Defesa, ok? Bom, algo também, e aí nós, operadores do direito, sempre gostamos de fazer, e é importante que eu faça de fato, a análise desses regulamentos jurídicos, né? Sejam leis, decretos, portarias, etc. Então, só para ficar claro, que esse decreto 88.136 de 83, ele foi revogado de forma expressa pelo artigo 7º do decreto 5.196 de 2004, que aprovou a estrutura regimental e o quadro demonstrativo do Comando da Aeronáutica, já vinculado ao Ministério da Defesa. Então, isso aí já foi feito já com base nessa nova estrutura. O CLA, ele leva um curioso apelido e muito, eu diria, muito bom, né? Porque dá realmente a ideia do que ele se propõe. E o que é que diz? Ele é chamado da Janela Brasileira para o Espaço. Então, realmente, o Centro de Lançamento de Alcântara, essa base militar vinculada hoje ao Comando da Aeronáutica, tem justamente a proposta de substituir ao então Centro da Barreira de Inferno, lá em Natal, e justamente proporcionar, desde a época do MECB, melhor dizendo, a construção de um veículo lançador, né? Ou seja, que o Brasil realmente entre no rol de países que consiga contemplar toda a tecnologia, consiga dominar todo o ciclo de atividades espaciais, né? O Brasil hoje já consegue construir seus próprios satélites.
O Brasil tem uma série de avanços em várias áreas relacionadas à atividade espacial, mas ainda carece desses dois objetivos, que são objetivos antigos, desde a década de 70, e que continuam presentes até hoje. Um deles é justamente estruturar o centro de lançamento de Alcântara, né? E o terceiro, que é justamente possibilitar a construção de um veículo lançador no país. Bom, quais são as características? Isso é importante a gente falar também das características do centro de lançamento de Alcântara. Uma questão importante, ele está situado muito próximo da linha do Equador, né? E ele tinha originariamente uma área de 620 quilômetros quadrados no município de Alcântara, que é um município que fica, e que dá nome aí justamente, fica a 32 quilômetros de São Luís, né, capital do estado do Maranhão. E ele, justamente devido a essa proximidade aí da linha do Equador, é que uma das características que possibilita, por exemplo, um consumo menor de combustível para o lançamento de satélites, menor quando você compara com lançamentos em latitudes maiores, né? Mas, enfim, isso é um ponto realmente positivo, mas há algumas controvérsias, eu diria controvérsias técnicas, de quanto que isso impacta realmente na operação, né? Seja do ponto de vista do consumo, seja da possibilidade de envio de uma carga útil maior, mais pesada para o espaço, usando um mesmo veículo lançador com a mesma potência em relação a uma latitude maior, mas que isso não vem ao caso aqui num curso básico de direito espacial, mas é importante que a gente entenda que é uma base do ponto de vista estratégico excepcional, porque é realmente muito próxima ao Equador, e isso gera, não só para esse fim da questão do consumo de combustível, mas gera para várias outras questões uma vantagem em relação a vários outros centros de lançamento espalhados pelo mundo, né? Veja que um centro de lançamento que é muito falado e que realmente o centro de lançamento de Alcântara pode se tornar o principal concorrente, é o centro de lançamento localizado ali próximo, em Kourou, na Guiana Francesa, né? E que é, sim, centro de lançamento já há muitos anos, desde a década de 70 aí. A França utilizou e utiliza já desde a década de 70, e hoje a Agência Espacial Europeia faz uso dessa base, desse centro de lançamento em Kourou, na Guiana Francesa. E o Centro Espacial de Alcântara tem aí, então, a possibilidade de se tornar um grande concorrente. Quando a gente pensa nas atividades espaciais privadas, a gente tem que pensar como uma empresa privada pensa, né? Ela quer saber o quê? Onde que ela vai poder fazer o lançamento dela de uma forma segura, mas ao mesmo tempo de uma forma mais econômica e mais barata. Então, exatamente uma das questões aventadas do Centro Espacial de Alcântara, que eu vou entrar mais à frente, mas falando do centro de lançamento ainda de Alcântara aqui, é justamente agregar esse valor positivo às operações, e aí sejam elas operações do próprio Estado ou operações privadas, né? Então, há realmente um interesse muito grande no centro de lançamento, pela questão geográfica, por questões climáticas também. É uma região que há muito poucos problemas meteorológicos associados a ela. Quando você compara, por exemplo, com o Cabo Canaveral na Flórida, em que volta e meia a gente vê adiamentos de lançamento justamente pela questão meteorológica, né? Então, realmente, o centro de lançamento de Alcântara, ele conta com diversos pontos positivos, e isso é que faz parte realmente desse pacote de interesse e principalmente de divulgação desse centro
e de sua importância, não só para o Brasil, mas como futuramente para o programa espacial no mundo inteiro. Bom, eu teria aqui alguns outros aspectos técnicos que eu poderia falar também. Já mencionei essa questão da linha do Equador, né? A questão do lançamento para todos os tipos de órbita, isso é outra questão bem interessante, né? Desde as equatoriais em faixas horizontais e também as polares em faixas verticais. Então veja que ele realmente é um centro muito importante, porque ele também consegue fazer lançamentos para uma série de tipos de órbitas diferentes, né? Há alguns centros espaciais que são especializados ou que têm uma vinculação muito fortemente, por exemplo, só para fazer lançamento para órbita baixa, para LEO, né? Que a gente aprendeu aqui no curso, que é a designação para órbita baixa. Então, o Centro Espacial de Alcântara, você conseguiria também ter vamos dizer, esse plus em relação a outros centros espaciais, né? Uma outra característica é a baixa densidade demográfica naquela região, né? Possibilita a existência de diversos sítios para foguetes diferentes, né? As condições climáticas eu já citei aqui, mas realmente o clima estável, né? O regime de chuvas bem definidos também é muito importante, são períodos assim, bem definidos em relação à questão das chuvas e dos ventos, em limites aceitáveis. Então isso tudo facilita justamente a operacionalização do centro de lançamento de Alcântara, né? Então, por tudo isso, a gente pode concluir que a base, de fato, é considerada uma das melhores do mundo pela sua localização geográfica e também por essas outras características que eu falei há pouco, né? Bom, em relação às operações, algumas operações já ocorreram em Alcântara, né? Em dezembro de 89, quando foram lançados 15 foguetes SBAT-70 e 2 foguetes SBAT-152, depois foram realizadas inúmeras operações no centro de lançamento de Alcântara. Então tem uma tabela, você pega lá desde 1989, passando por 1990, 94 até 2016, há uma série de programas, de projetos, de lançamentos experimentais, uma série de lançamentos que foram feitos a partir de Alcântara. Mas lembrando, Alcântara ainda não se formou como um centro ativo, né? E isso tudo passa, inclusive, por essa questão da política e da programação do PNA e todo o empenho que tem sido feito pelo Estado brasileiro em tornar realmente o Centro Espacial de Alcântara como operacional para fins de lançamento de quaisquer espécies, ok? Bom, um fato triste, mas que merece registro, foi que em 22 de agosto de 2003, né, o VLS-1V03, veículo lançador de satélites brasileiro, explodiu por volta de 1h da tarde na base de Alcântara, há 3 dias antes do lançamento, e matou 21 técnicos, engenheiros e cientistas, né? Então, decorrido cerca de 1 ano disso, as investigações apontaram uma descarga elétrica de origem indeterminada como causa dessa explosão. A verdade é que, além das vidas perdidas, que são insubstituíveis, de fato, ainda se perdeu com isso o conhecimento empregado ali. Aqueles técnicos, muitos deles que morreram, tinham o conhecimento exatamente do que estava sendo feito, de quais eram os pontos positivos, o que precisava acertar, o que não precisava. E isso foi perdido na explosão e, infelizmente, com perda de vidas humanas. E isso, infelizmente, também acarretou um atraso na própria implementação do centro. Isso, inclusive, gerou
uma questão de cortes orçamentários, né? Vejam, e aí eu preciso fazer aqui um parênteses, né? Então vou ficar mais perto de você. Veja, isso é uma questão, não é uma questão só do Brasil, isso não ocorreu só com Alcântara. Em 86, quando teve aquela explosão fatídica lá da Challenger, em 1986, e no meu aniversário, 28 de janeiro, infelizmente, por conta do acidente, e ali tinha uma questão toda de política envolvida, a primeira civil indo ao espaço era uma professora norte-americana que tinha ganhado um concurso, tinha participado. Então, aquela explosão, as falhas que foram detectadas, o programa espacial norte-americano imediatamente sofreu uma redução do seu orçamento, porque, para a opinião pública, isso não vai além da questão da perda de vidas, né? Passa a impressão de que o programa espacial ele é perigoso, e de fato ele é, a gente viu que ele é uma atividade perigosa, ainda é atualmente, e provavelmente vai ser por muitos anos, talvez como a aviação civil, que ainda é perigosa, mas que foi passando por tanta evolução que hoje um voo é infinitamente mais seguro do que foi há 100 anos atrás. Eu acredito também que na evolução das atividades espaciais isso vai ocorrer também, mas de fato, presentemente, é uma atividade perigosa, e esse tipo de situação gera uma desconfiança da sociedade, uma desconfiança do poder legislativo que representa a sociedade, e isso acarreta essa diminuição de investimentos nos orçamentos, etc. Então isso ocorreu na NASA lá em 1986, e isso também ocorreu aqui no nosso centro de lançamento quando ocorreu o acidente, e isso realmente atrasou um programa que, se não tivesse ocorrido aquele acidente, a gente já poderia estar fazendo já há alguns anos lançamentos, e quem sabe o Brasil já teria inclusive desenvolvido o seu veículo lançador, certo? Bom, então eu falei sobre o centro de lançamento de Alcântara. Agora a gente vai falar sobre algo que causa uma certa confusão, mas que é um pouquinho diferente, que é o Centro Espacial de Alcântara. Então tem o CLA e tem o CEA. O Centro Espacial de Alcântara nada mais é do que o centro espacial realmente, o que vai se dar da parte comercial e que opera dentro do CLA, né? Do ponto de vista físico, ele fica dentro do CLA, né? Dentro da própria estrutura do CLA. Mas ele é administrado de forma diferente. Ele tem aqui uma administração, vamos colocar assim, dual. Ele não é só uma base militar, como é o centro de lançamento. Ele é um centro espacial, então chama Centro Espacial de Alcântara. Até essa questão da nomenclatura é justamente para atrair, né, de ser realmente um spaceport para o mundo de lançamentos, né? E aí ele é dual, ele é administrado em parte pela Agência Espacial Brasileira, dentro das competências da Agência Espacial Brasileira, e também pelo Comando da Aeronáutica, que obviamente não perdeu aí a sua importância e tem o seu papel, e aqui a gente precisa definir exatamente o papel de cada um para que exatamente o Centro Espacial de Alcântara tenha prosseguimento. Bom, o Centro Espacial de Alcântara está baseado numa utilização de 12 mil hectares, então ele já vai além dos 8.700 do CLA. Então já houve aqui uma ampliação da área, né? Ou seja, mais do que dobrou a área atual. A partir dessa conclusão, e isso foi feito, essa questão do aumento da área, justamente para possibilitar atender a demanda de lançamentos de veículos de órbita média, e o que ampliaria o mercado a ser atendido aqui pelo Centro Espacial, certo? E com o desenvolvimento de plataformas e sítios de lançamento, o CEA poderia atender até 6 países, veja, de forma... poderia atender até 6 países de forma ao mesmo tempo, né?
e além de possibilitar o maior desenvolvimento de tecnologias próprias e que seriam também utilizadas para a construção de satélites nacionais e também quanto para futuras versões de veículos lançadores. Tá? Bom, aí a gente vai partir aqui então para vamos agora destrinchar um pouco aqui sobre os mecanismos jurídicos. Então, como é que a gente vai realmente, qual que é a ideia do Estado brasileiro para efetivar essa utilização do CEA, do Centro Espacial de Alcântara? Bom, aí aqui a gente precisa fazer uma primeira análise, que é justamente um acordo de cooperação que ocorreu, que é o Acordo de Cooperação número 1 de 2020. E ele foi um acordo de cooperação assinado entre a Força Aérea Brasileira e a Agência Espacial Brasileira em 11 de maio de 2020. Esse acordo foi assinado em Brasília, né? E esse acordo de cooperação é que justamente vai delimitar das atribuições e os trabalhos na fase de implantação da operação do futuro Centro Espacial de Alcântara. Então, vejam, o CLA já existe, o Centro de Lançamento de Alcântara já existe desde a década de 80. O que se está buscando viabilizar aqui a partir desse acordo é o Centro Espacial de Alcântara, né? Que fica dentro dessa mesma área militar, mas que vai ter aí uma ampliação de área e vai ter objetivos diferentes do que a base militar propriamente dita, certo? Então, esse acordo foi preciso justamente para que os dois braços, o braço militar e o braço civil operacional do centro, pudessem conversar entre si e principalmente delimitar as responsabilidades de cada um, né? É uma cooperação que vai passar por todo o processo, desde lá do início, do contato inicial com as empresas interessadas em explorar o Centro Espacial de Alcântara, até chegar finalmente à fase de assinatura dos acordos, né, dos contratos. Então, o que ficou estabelecido? A AEB vai ter a sua participação, o Comando da Aeronáutica tem outra participação e vai se delimitar aqui qual que é a parte de cada um, né? Agora, o que é possível a gente extrair desse documento? Bom, a Agência Espacial Brasileira, ela ficou responsável por coordenar e divulgar, visando captar interessados em operar no CEA. Então, é aquele contato inicial com as empresas, né? Isso é feito a partir de uma diretoria dentro da Agência Espacial Brasileira. Eles fazem esses contatos iniciais com as possíveis empresas. Então, você, antes dessa empresa participar efetivamente de um processo de escolha, de um processo licitatório, ela já tem o primeiro entendimento da Agência Espacial Brasileira. A Agência Espacial Brasileira explica para essas empresas exatamente o que se pretende, quais os pontos dentro do centro que vão ser operados. Então, ela tem esse primeiro contato. Também compete à AEB coordenar e elaborar a realização do chamamento público para a utilização do CEA. A gente vai falar daqui a pouco sobre esse chamamento público, né? Com base nos parâmetros definidos pelo próprio Estado-Maior da Aeronáutica. Receber os operadores que tenham interesse em realizar lançamentos a partir do CEA, né? Realizar o processo de licenciamento. Isso aqui eu vou falar um pouquinho mais detidamente logo mais à frente, quando tratar de uma portaria. Emitir licença dos operadores. Então, tudo isso é função da Agência Espacial Brasileira, né? Coordenar o processo da análise das propostas, que serão com vistas ao início da negociação contratual, e assessorar o Estado-Maior da Aeronáutica no processo de negociação e contratação com aqueles interessados que realmente vão utilizar o centro espacial, tá? Por sua vez, o Estado-Maior da Aeronáutica, ele é que define os parâmetros a serem utilizados pela Agência Espacial para a elaboração das regras desse chamamento público, que eu vou explicar daqui a pouquinho. Define a utilização do CEA por meio do DCTA e informa a AEB.
participa desse processo de análise das propostas, isso é importante, porque, ao fim e ao cabo, o EMAER e a própria Força Aérea é quem vai conduzir os contratos, então eles participam do processo de licenciamento, né? Participam da análise das propostas e, por fim, definem os operadores licenciados que irão iniciar a fase de negociação contratual com base no processo de análise das propostas. Então, essas aqui são as principais características desse acordo de cooperação, que, como a gente viu, tem incumbências específicas para a Agência Espacial, incumbências específicas para a Força Aérea Brasileira, né? Já que o Centro Espacial de Alcântara pretende ter essa administração dual, militar e civil, nada mais lógico de que você tenha realmente um documento definindo o que cada um precisa fazer. Bom, como eu falei, os chamamentos públicos são a próxima parte desse processo, né? Então, a gente já viu que o acordo de cooperação, esse acordo de cooperação número 1 de 2020, estabeleceu as principais competências desses dois órgãos. Agora a gente vai falar sobre o chamamento público. Vocês lembram que quando eu falei do acordo de cooperação, eu falei que competiria a Agência Espacial Brasileira, a AEB, fazer o chamamento público. E foi exatamente o que ela fez logo em seguida, da assinatura desse acordo de cooperação. Então, nós tivemos, até o momento, quando essa aula está sendo gravada, nós tivemos 2 chamamentos públicos, né? Então, vou falar rapidamente de ambos aqui. Bom, primeira coisa que eu acho importante a gente entender, por que um chamamento público? Por que utilizar esse instrumento jurídico aqui? Bom, primeiro a gente tem que dizer que ele é um instrumento que tem previsão de celebração de convênios e contratos de repasse no marco legal das parcerias públicas, né? A Lei 13.019 de 2014, e também no marco de inovação e tecnologia, que é a Lei 13.243 de 2016, tá? Esse instrumento depois ele foi efetivamente regulamentado pelo decreto 9.283, né, que regulamentou o marco legal da ciência e tecnologia, né, e que prevê uma consulta pública justamente que tem como função diminuir o déficit informacional. Veja, é interessante essa característica aqui, né? Função de diminuir o déficit informacional e a assimetria de informações da administração no campo da inovação, da ciência e da tecnologia. Bom, como eu iniciei explicando, foram 2 chamamentos públicos até o presente momento. O primeiro chamamento público ocorreu através do edital da EB número 2 de 2020 e o fundamento legal foram várias leis e decretos que, inclusive, nós falamos na aula 4. Então, quem tiver aí dúvida, procure a aula 4 e veja lá aqueles principais instrumentos normativos que eu falei. Mas o principal deles seria a própria lei de criação da agência, a Lei 8854 de 94, em que ela traz justamente a incumbência da Agência Espacial Brasileira por seu presidente de fazer expedir normas que tenham interesse do Programa Espacial Brasileiro, e um dos fundamentos aqui desse edital é justamente a Lei 8854, além de outras, né? Bom, o que se busca com esse chamamento? O que se busca? Apresentação de informações relativas à operação de lançamentos e aí, atenção, de veículos espaciais não militares a partir do espaço brasileiro. Não militares. O chamamento público ele é muito claro em relação a isso. Até porque a parte militar ela é feita diretamente pela Força Aérea Brasileira e não passa por essa análise, essa questão de competência dual da Agência Espacial Brasileira, certo?
O objeto do primeiro edital foi disponibilizar o conjunto de bens e serviços utilizados para lançamento de veículos espaciais, e aí repito, não militares, né? A partir das áreas ocupadas pelo. E aí aqui realmente eu preciso pontuar que é exatamente o sistema de plataforma VLS, o CISPLAT, a plataforma universal, o perfilador de vento no centro de lançamento de Alcântara e também o aeroporto com as aeronaves e decolagens do aeroporto de Alcântara. Então, esse foi efetivamente o objeto desse chamamento público número 1. 14 empresas se inscreveram para esse edital. 9 apresentaram propostas finais que foram apresentadas pela FAB. Então vejam, 14, 9 apresentaram propostas finais, né? O fato de você começar ali não quer dizer necessariamente que você depois vai apresentar uma proposta. Esse é o objeto do chamamento público. 14 empresas apareceram, 9 apresentaram propostas. No dia 28 de abril de 2021, a FAB anunciou o resultado desse edital de chamamento público número 1. E aí, quais foram as empresas selecionadas? Isso é importante a gente destacar aqui, porque realmente foram as primeiras. Então, são as primeiras empresas privadas que participaram de um processo público, foram selecionadas pela Força Aérea Brasileira e que vão poder operar a partir do Centro Espacial de Alcântara muito em breve. Então, quais são as empresas selecionadas? A Hyperion dos Estados Unidos, que vai operar a plataforma VLS. A Orion Ast, também norte-americana, que ficará responsável por atuar no lançador suborbital. A canadense C6 Launch, né, que foi escolhida para operar a área do perfilador. E, por último, a Virgin Orbit, que é uma empresa, acho que talvez mais famosa dessas todas que eu li aqui para o público em geral, né? Outra empresa norte-americana que vai atuar no aeroporto de Alcântara, certo? Então, a expectativa é de que essas operações já se iniciem em 2022 a conferir aí o andamento desse primeiro chamamento público. Agora vamos falar do segundo chamamento público. Esse ainda, enquanto essa aula aqui está sendo gravada, ainda está em andamento, então ele ainda não foi concluído, né? Ele foi feito pelo edital número 7 de 2021. Os fundamentos legais muito próximos daqueles já citados em relação ao edital de chamamento número 1. E o objetivo dele aqui é identificar empresas que tenham interesse em realizar operações de lançamento orbital de veículos espaciais, empregando o Centro Espacial de Alcântara, bem como prover informações básicas sobre o processo, certo? E aqui é a utilização, o objeto desse edital, desse chamamento público número 2, é justamente a utilização da chamada área 4, né? Essa área 4, ela era objeto da antiga empresa Alcântara Cyclone Space, né? Que era uma joint venture binacional Brasil-Ucrânia, criada em 2006. Ocorre que essa empresa e o próprio acordo em si não foi para frente, do Brasil e da Ucrânia, que tinham realmente fechado uma parceria para fazer esse lançamento a partir de Alcântara, e por várias razões, que não convém nem falar aqui numa aula tão curta. O tratado, esse acordo, foi o Brasil realmente deixou de participar desse acordo. A empresa foi extinta por uma medida provisória, que depois convertida em lei. E é exatamente essa área que seria ocupada, chamada área número 4, por essa empresa binacional, que é objeto agora desse segundo chamamento público, né? Então, como eu enfatizei, esse segundo chamamento público, até a presente data da gravação dessa aula, ele ainda não foi concluído. Então, não é possível aqui eu dizer de antemão de quais empresas ou qual empresa que vai, e se é que houve
propostas em relação à utilização desta área, certo? Bom, passando aqui para a parte final dessa aula, e eu já falei sobre o acordo de cooperação, eu já falei sobre o chamamento público, agora eu gostaria de falar sobre a portaria 698 de 2021, que trata dos regulamentos para licenciamento do operador, né? E aqui é importante destacar que essa portaria ela foi editada justamente com base no artigo 3º, inciso 13, da Lei 8854 de 94, que é a Lei de Criação da Agência Espacial Brasileira, e que dá competência, e isso é importante a gente destacar, fazendo um parêntese aqui, na aula número 4, foi falado que o Brasil não dispõe de uma lei geral do espaço. De fato é verdade. O Brasil não tem uma lei geral do espaço, disciplinando uma série de outras questões que precisariam ser disciplinadas numa norma, numa lei editada, aprovada pelo Parlamento e sancionada pelo Presidente da República. Mas, de outro lado, e isso foi enfatizado também na aula 4, a gente tem uma série de leis esparsas e uma lei muito importante, ainda hoje muito importante, é justamente a Lei de Criação da Agência Espacial Brasileira, a Lei 8854 de 94. E lá no artigo 3º, inciso 13, essa lei diz que compete ao presidente da Agência Espacial Brasileira estabelecer normas e expedir licenças e autorizações relativas às atividades espaciais. Então, veja, essa competência está muito bem clara e muito bem estabelecida lá. Eu acho que não há dúvida aí no âmbito jurídico que compete realmente ao presidente da EB disciplinar e seja por meio de portaria ou de algum outro ato lá da própria presidência da Agência Espacial Brasileira, disciplinar essa questão das licenças dos operadores, né? Bom, antes dessa norma vir a público, que é exatamente a portaria citada 698 de 2021, houve uma consulta pública número 3 de 2021 da Agência Espacial Brasileira, que justamente antecipou o texto à comunidade nacional, e aí que não só a comunidade jurídica, todos que quiseram participar, publicou lá no site do Ministério da Ciência e Tecnologia um aviso de chamamento público e acredito que por 30 dias, não me recordo exatamente, foi possível que as pessoas fizessem observações em relação ao texto proposto e apresentassem suas sugestões. Então isso foi feito, a Agência Espacial depois compilou todas essas sugestões e chegou ao texto final, que é justamente o texto da portaria 698, né? E o que diz o artigo 1º dessa portaria? Ele traz o Regulamento Espacial Brasileiro, a parte 1, que institui procedimentos e estabelece requisitos sobre a licença do operador para execução de atividades espaciais de lançamentos de território brasileiro. E no artigo 2º, o Regulamento Espacial Brasileiro, o REB, né, parte 2, em conjunto com seus respectivos anexos, que institui procedimentos para concessão de autorização de lançamento por parte da EB. Então, vejam, são duas coisas distintas aqui que a portaria traz, né? No artigo 1º, licença do operador. No artigo 2º e nos anexos, ela fala da autorização de lançamento. São duas coisas distintas, são momentos distintos. O fato de uma empresa conseguir a licença do operador não necessariamente é automático que ela consiga depois a autorização de lançamento, que é um ato administrativo posterior. Então, isso é importante para a gente justamente entender a dinâmica que foi feita essa portaria 698. Bom, o artigo 3º, e aí realmente a portaria em si ela não é muito grande, os anexos é que são bem detalhados.
ela fala que as licenças de operador emitidas na vigência da portaria anterior, né, que havia tido uma portaria anterior, a 182 de maio de 2020, continuarão válidas e passarão a seguir a legislação desse novo Regulamento Espacial Brasileiro, desse REB. Isso foi importante porque já havia uma empresa que já tinha obtido essa licença do operador e aí, para manter, vamos dizer assim, um ato jurídico perfeito dessa empresa que havia cumprido aí os requisitos anteriores e não tivesse que novamente participar de tudo novamente, o artigo 3º deixa bem claro que permanecem válidos, né? Desde que, claro, sigam daqui para frente justamente a legislação nova da portaria 2021. E ela revoga uma série de portarias antigas, inclusive de uma portaria EB de 21 de fevereiro de 2002, que é bem antiga, lá do início, né, de 2002, e que já trazia também essa parte da operação e do licenciamento, mas que isso foi efetivamente revogado. Então, o atual instrumento jurídico que trata justamente aqui dessa concessão dessas licenças e autorizações é a portaria atual, a 695. Né? Então, falando rapidamente aqui, e aí eu não vou entrar em detalhes, fica aqui o convite aos amigos que queiram dar uma olhada. Isso está tudo lá no site da Agência Espacial Brasileira, né? E você consegue facilmente identificar ali na parte de legislação e das normas em vigor, você vai conseguir ver a portaria e seus anexos, enfim, na integralidade, certo? Então, a parte 1 do REB, que trata da licença do operador, ele tem lá uma série de requisitos, elenca uma série de informações gerais sobre a licença, requisitos para a obtenção dessa licença, qual documentação necessária, procedimentos de emissão, acompanhamento da licenciada, é importante, né? Esse acompanhamento, isso aí, inclusive, decorre de uma norma que está lá no OST, lá no Tratado do Espaço, que diz que o país é responsável, lembre-se, o Brasil, o Estado brasileiro, que é, ao fim e ao cabo, responsável internacionalmente pelas atividades espaciais, ainda que feitas por empresas privadas. Isso é o que está muito claro lá no artigo, né? Então, por isso que é importante esse acompanhamento, né? Não basta você dar o licenciamento, você tem que realmente acompanhar, ver se está tudo certo, se está tudo ok, para que você faça aí as empresas continuem operando de forma correta. Ainda traz também um capítulo, uma parte falando sobre as sanções administrativas, né, e os recursos administrativos cabíveis. Na outra parte, nós temos a licença de operador do lançamento, que aí eu falei, é uma outra autorização, uma segunda autorização, né, que é um ato administrativo também de competência de uma pessoa jurídica singular, associada ou consorciada, com sede ou representação no Brasil. Então, isso é importante, que o operador, a empresa que vem operar, ela tem que ter ao menos sede ou representação no Brasil, e isso é uma questão até para depois identificar, e a questão da responsabilização à luz da legislação interna brasileira. Então, são essas as questões. Bom, a licença terá um prazo de 5 anos, pode ser renovada por iguais e sucessivos períodos, né? Ela não tem... É 5 anos, mas ela pode ser renovada, né? Não há um limite aqui de renovações, desde que a empresa cumpra e continue cumprindo todos os requisitos que estão lá, a agência espacial pode continuar possibilitando a renovação, né? Uma questão importante também a criação de uma comissão especial, melhor dizendo, não espacial, especial de licenciamento, com no mínimo 3 membros, designada pelo presidente da EB, e aí que um deles, pelo menos, seja pertencente ao quadro da EB, realmente porque vai funcionar ali como se fosse uma comissão de licitação, né, mais específica aqui para essa atividade da emissão da licença. Então,
podem conter membros de outros institutos, dos institutos da aeronáutica, do próprio INPE, enfim, de outros órgãos, do IFE, do IAE, e ela fica vinculada à Diretoria de Inteligência, Estratégia e Novos Negócios dentro lá da Agência Espacial, né? E aí, para finalizar, a parte 2, a gente falou da parte 1, a parte 2 é a que trata do REB, né? É a que trata da autorização de lançamento. E aí, ela, da mesma forma lá, ela elenca os requisitos, né, que são necessários para constar. Ela explica o que é a autorização de lançamento, né? Especifica que é um ato administrativo destinado a conferir a liberação das atividades de lançamento espacial ou conjunto de lançamentos espaciais no território brasileiro, conforme as condições estabelecidas no regulamento, né? Então veja que o REB 2 ele já é uma segunda etapa em relação a isso, e aí tem outros requisitos, por exemplo, e aqui é importante destacar, a contratação de seguros, né? Justamente porque aqui, mais do que você ter uma licença de operador, você vai ter realmente uma licença para fazer o lançamento. Então, dentre os requisitos, um que eu reputo muito importante é que você já tem um seguro contratado, e esse seguro contratado vai realmente assegurar que a cobertura dos danos causados, principalmente a terceiros, e a infraestrutura do próprio centro de lançamento, né? Uma coisa é a empresa fazer um seguro para a sua própria carga útil, para o seu próprio satélite. Ok, né? É uma questão interna dela. Agora, uma questão aqui exigida pelo seguro é que seja principalmente para indenizar terceiros. Imagina que no lançamento ele caia ali nas proximidades e destrua propriedades, destrua vidas, etc. Então, o seguro também visa cobrir isso. E também danos à própria estrutura do centro de lançamento do Centro Espacial de Alcântara, né? Então, importante essa questão do seguro. E, por fim, eu gostaria de destacar que, além desses requisitos, eu achei bastante interessante que a norma aqui, ela faz uma referência, ela importa os requisitos da FAA, que é a Autoridade de Administração de Aviação dos Estados Unidos, né? Então ela fala expressamente lá, e ela diz que os requisitos desse regulamento têm referência a essa norma norte-americana, da FAA. E aí veja que a FAA, nos Estados Unidos, ela cuida tanto da parte da aviação civil, quanto da parte também de operacionalização e dos requisitos para emissão de autorizações dos voos espaciais. Aqui no Brasil é um pouco diferente. Aqui a ANAC, a nossa Agência Nacional de Administração de Aviação Civil, melhor dizendo, que é o que se equipara à FAA norte-americana, ela cuida da parte da aviação civil, mas a Agência Espacial Brasileira é quem cuida dessa parte específica dos requisitos, tanto para a licença do operador, quanto para a licença de lançamento, da autorização de lançamento, né? Então, ela importa efetivamente lá a regra do 14 CFR, parte 450, que é justamente a parte de racionalização e requisitos de licenciamento, lançamento, reentrada, né? E todas essas normas correlatas da FAA que tratam justamente, e achei muito inteligente aqui por parte da Agência Espacial, porque está importando uma expertise já consolidada, já muito bem feita há mais de 50 anos, que é justamente essas regras de operação feitas a partir do lançamento nos Estados Unidos, que, como eu falei, já é feito aí desde a década de 60, certo? Bom, tem algumas outras questões que a gente poderia levantar, que a gente poderia falar, mas isso realmente a gente precisaria ter mais tempo, precisaria ser um curso realmente mais detalhado. Então, me parece que para um curso básico, um curso de noções introdutórias a direito espacial, esses seriam os principais requisitos aqui que eu gostaria de destacar com vocês, certo? Bom, então, para finalizar essa quinta aula, vamos passar para o nosso quiz. O Centro de Lançamento de Alcântara, o CLA, tem natureza jurídica de base militar vinculada ao Comando da Aeronáutica, Comando do Exército,
ao Comando da Marinha ou ao Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas? Resposta correta, letra A, ao Comando da Aeronáutica. Era quando foi criado o Ministério da Aeronáutica, mas hoje ao Comando da Aeronáutica. Vamos para a segunda pergunta. A Força Aérea Brasileira e a Agência Espacial Brasileira assinaram em 2020 o Acordo de Cooperação, definindo atribuições e processos de trabalho na fase de implantação e na fase de operação do futuro Centro Espacial de Alcântara. Segundo esse acordo, constituem obrigações da EB, exceto coordenar a elaboração e realização de chamamento público para a utilização do CEA com base nos parâmetros pré-definidos pelo EMAE, realizar o processo de licenciamento, emitir licenças de operadores ou assinar o contrato de utilização do Centro Espacial de Alcântara. Resposta correta, letra D. A assinatura do contrato de utilização do Centro Espacial de Alcântara é incumbência da Força Aérea Brasileira e do Estado-Maior da Aeronáutica e não da Agência Espacial. Vamos para a terceira e última pergunta. O artigo 3º, inciso 13 da Lei 8854, atribui à presidência da Agência Espacial competência para, letra A, estabelecer a responsabilidade internacional pelos danos decorrentes de lançamento espacial. Letra B, estabelecer normas e expedir licenças e autorizações relativas às atividades espaciais. Letra C, estabelecer o valor das taxas da Agência Espacial Brasileira. Ou letra D, determinar o valor do preço público do Centro Espacial de Alcântara. Resposta correta. Letra B, estabelecer normas e expedir licenças e autorizações relativas às atividades espaciais. Aliás, uma das mais importantes funções aí atribuídas por lei à Agência Espacial Brasileira. Gostaria sinceramente de me despedir de vocês, agradecer aqui por essa oportunidade, gostaria de agradecer ao Supremo Tribunal Federal, à TV Justiça, a equipe toda que me recebeu aqui de braços abertos para gravar essas 5 aulas. Faço um convite a vocês, alunos do Direito Espacial e aqueles que estão começando a conhecer essa matéria. Assistam a aula, curtam, compartilhem. Vamos fazer valer realmente um curso totalmente gratuito que está à disposição 24 horas para você no site do YouTube da TV Justiça e que a gente possa divulgar cada vez mais o direito espacial, dizer da sua importância não só para a atualidade, mas também para o futuro, e tenho certeza que os profissionais, operadores do direito, que se dedicarem e estudarem este importante ramo do direito, terão realmente oportunidades, tenho certeza, muito eloquentes aí no futuro em relação à sua atividade profissional. Então fica aqui o meu convite, meu agradecimento, e se precisarem assistir essa aula e as demais, façam aqui no site do YouTube, da TV Justiça, e ótimo final de trabalho, e agradeço mais uma vez, em meu nome, a oportunidade. Tchau. Quer dar uma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para saberdireito@stf.jus.br ou entre em contato pelo nosso WhatsApp. O número é esse que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Basta acessar o site tvjustiça.jus.br ou rever as aulas no canal da TV no YouTube. TV Justiça Oficial.